Bom dia, muito bom dia! Sejam muito bem-vindos à nossa live meditação das quartas-feiras aqui no Instagram e entrando agora aqui também no Insight Timer. Bem-vindos, bom dia! Hoje a gente vai estar falando sobre se a ansiedade toma conta de você e muitas vezes a gente não percebe, certo? Estamos ao vivo aqui no Instagram, aqui no Insight Timer. Para quem está chegando pela primeira vez, eu sou Luciana Rodrigues, treinadora mental e terapeuta, e desenvolvi um método de técnicas de controle mental próprio, que é baseado na neurociência, na física quântica e na espiritualidade. E porque eu acredito que nós somos esse ser íntegro. Então não dá para falar só de mente, só de emoção, só do corpo físico, e também precisamos falar desse corpo espiritual. Então, muito estudo de várias técnicas, aí eu compilei esse método de técnicas que hoje eu ensino para mais de 2.000 pessoas, né? E que de certa forma transformou a vida dessas pessoas e principalmente a minha. Porque eu venho trabalhando a ansiedade, né? Eu desenvolvi uma doença crônica psicossomática chamada doença de Crohn. Precisei aí tirar um pedaço do intestino, fazer uma série de coisas e cada vez eu tô me remodelando mais e praticando essas técnicas. Porque a ansiedade que a gente vai estar falando hoje é a sensação de que eu não tenho controle sobre os meus pensamentos. E eu sempre digo isso para as minhas mentoradas. Na verdade, a gente não tem controle sobre os 70.000 pensamentos que chegam na nossa mente todos os dias. Mas a gente tem escolha de quais pensamentos vão ficar e quais pensamentos não vão mais permanecer. E é aqui que é a parte mais importante, é aqui que a gente tem que treinar, aqui que a gente tem que praticar e resolver o que realmente fica, o que não fica na nossa vida, certo? Assim como a gente tem escolhas todo santo dia, a gente escolhe desde o momento que a gente abre os olhos. Eu vou levantar agora, eu vou ficar mais um pouquinho, eu vou fazer isso primeiro, eu vou fazer isso depois. E automaticamente a gente tem controle e escolha sobre os nossos pensamentos. E a grande questão que a ansiedade traz é a seguinte: o pensamento, olha só que interessante, gente, quando a gente entende isso, tu vê o mecanismo e que é perfeito, maravilhoso. Nós temos, eu falei como agora há pouco, nós temos em torno de 70.000 pensamentos. Cada pensamento vai dar uma descarga química no nosso corpo, química, tá? Vai produzir os neurotransmissores. Então, se eu tenho um pensamento de medo, por exemplo, esse pensamento de medo vai dar uma descarga química no meu corpo, produzindo cortisol. Se eu tenho um pensamento de alegria, provavelmente vai produzir dopamina, serotonina. E assim, mas eu não tô pensando sobre isso. Mas tudo que tu tá fazendo, tá havendo aqui uma reação no nosso corpo, certo? Kelly, tu tá? Me diz aqui depois, tá? Tô com saudade de ti. Gente, então o que eu falava? O pensamento vai dar uma descarga química no nosso corpo, certo? Essa descarga química vai estar trazendo uma descarga emocional. Então, por exemplo, como eu falei, o pensamento é de medo, descarrega o cortisol. O que eu vou sentir? Esse medo. E automaticamente eu não tô conseguindo aceitar nada. Vamos bombar assim. Mas eu clico no aceitar e não aparece. Deixa eu ver se eu consigo te colocar. Eu te convidei aí. Veja se tu consegue. Porque eu clico no aceitar e não vai. Tá? Vamos ver. Então, o pensamento, não consegue aderir. Não sei o que tá vendo, amada. Que pena. Tentar de novo. Não sei, às vezes é um
Bug no Instagram também, né? Vê aí se tu consegue. Ai, agora sim! Gratidão, amada, gratidão, muita gratidão. Então, vou fazer esse pensamento aqui de novo, tá? Porque a gente está começando aqui junto com a Kelly, com a Lei da Gratidão. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, amada. Muito obrigada, tá bom? Então, o que eu estava falando sobre se a ansiedade está tomando conta da gente ou não, né? Esses 70 mil pensamentos que nós temos por dia, que a gente não percebe, que a gente acha que não tem controle, cada um deles, e não é só o pensamento, tá, gente? Eu tô ali zapeando no Instagram, eu vi aquele post, eu vi aquilo, eu recebi um e-mail, eu tô pensando no que eu vou fazer depois. Tudo isso, tá? Vai estar. Bom dia, bom dia, bom dia. Quem for chegando aí vai dando um bom dia. Aqui no Insight Timer também, tá? Amém. Um dia abençoado para todos nós. Esse pensamento, tudo isso que está chegando através dos nossos 5 sentidos, vai dar uma. Vai trazer esse pensamento e que vai dar essa descarga química no nosso corpo, que é de cortisol, de dopamina, de serotonina. E essa descarga química, tá? Vai trazer uma emoção. Sendo que esta emoção eu tô emanando. Gente, se eu penso em algo que me deixa com medo, vai descarregar cortisol no meu corpo. Eu vou sentir medo. O que eu estou emanando? Mais medo. E o que literalmente a lei universal é o quê? A lei da vibração, né? Então, o que eu estou emanando é o que eu vou receber do universo. Então, muito cuidado, porque a gente pensa que a gente não tem controle sobre o que eu estou recebendo. Aqui é a nossa grande ilusão da mente, tá? Que é o quê? Quando eu consigo perceber que eu estou emanando algo que eu não estou recebendo o que eu quero, o que eu preciso fazer? Mudar o meu pensamento para mudar essa emoção e assim eu vou colocar uma outra frequência e vou receber na mesma frequência. Esta é a coisa mais certa que a gente tem na vida, tá? E o que acaba acontecendo? Muitas vezes a gente não usa isso ao nosso favor, certo? A gente acaba só dizendo assim, porque os outros isso, porque a vida é assim mesmo. O que tu tá fazendo quando tu fala isso? Tu tá tirando o teu poder e automaticamente a ansiedade vai tomar mais conta da tua vida, certo? Então, todos vocês que estão aqui agora assistindo essa live ou que depois vão assistir no YouTube, o que vocês estão percebendo? Que vocês têm controle. Vocês têm controle de gerenciar suas emoções, vocês têm controle de mudar o pensamento para mudar a emoção e usar essa lei da vibração ao favor de cada um de nós. E quando a gente acha que não tem o controle, a gente faz com que a ansiedade tome conta. Então, você que está aqui assistindo isso hoje, além de começar a ter essa consciência, já pode começar a praticar. Eu vou falar daqui a pouco como que a gente pode fazer isso, tá? Mas olha só quantas vezes a gente pensa que não tem solução. Eu não tenho controle, eu não tenho saída, eu não tenho gerenciamento sobre isso. E aqui já é o primeiro ponto para a ansiedade se instaurar no nosso corpo. E eu falo isso, gente, como alguém que teoricamente tem a doença de Crohn, ela é crônica, tá? Os médicos me dizem isso, o Google me diz isso, mas tá fazendo agora 6 anos que eu estou sem medicação, que os médicos me disseram que eu ia ter que tomar para o resto da vida, e a doença está inativa em remissão. E aí, quando... Boa, vou marcar aqui. Gente, gratidão, Kelly. Ó, eu tô aqui junto com a Kelly da Lei da Gratidão, tá?
Já me sigam aqui, quem não me segue, por favor. Tem bastante conteúdo sobre ansiedade, sobre gerenciamento das emoções, porque, gente, é isso que a gente tem que fazer o tempo inteiro, o tempo todo a gente tem que fazer isso, certo? Porque é como eu te disse, se você não estiver atento ao que você está pensando, ao que você está sentindo, a ansiedade toma conta de você. E sabe quando que a gente percebe só isto? Infelizmente, a gente só vai perceber isto quando a gente está doente, está sentindo dor no corpo físico. Só que olha o que eu falei lá no início, nós temos 4 corpos: o mental, o emocional, o espiritual e o físico. Os 3 corpos, mental, emocional e espiritual, eles são corpos sutis. Eles não têm matéria. O único que tem matéria é esse corpo físico. Então, quando chega no corpo físico, e eu falo isso por experiência de ter somatizado aqui uma doença, o que acontece? Os outros 3 corpos já estão muito adoecidos. E aí, a gente às vezes fica, será que eu tô ansiosa? Será que a ansiedade está tomando conta de mim? Gente, se vocês têm dor, qualquer dor, e até se vocês quiserem, podem compartilhar aqui as dores recorrentes que vocês têm, que a gente pode falar sobre isso. Eu posso falar tipos de conflito emocionais que tem em decorrência das dores, tá? Então, se você tem qualquer dor, certamente você já está na ansiedade. E a ansiedade, como eu falei, né, é esse medo do futuro, do que ainda não aconteceu. E aí você começa a projetar. É isso que o nosso pensamento faz. Você começa a projetar, tá, algo que ainda não aconteceu. E quando você projeta algo que ainda não aconteceu, isso só tá aqui, ó. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Tem uma frase de interrupção de pensamento que eu uso muito com as minhas mentoradas e vou contar aqui para vocês, que é a seguinte: eu não tenho acesso à realidade. Vou dar um exemplo, tá? Você, por exemplo, mandou um WhatsApp para o seu chefe. Ficou 2 risquinhos. Você viu que ficou 2 risquinhos, ele recebeu, ficaram azuis, quer dizer, ele leu e ele não te respondeu. Nesse período que você não tem a resposta, o que você começa a vibrar? Ai, meu Deus, será que ele vai me dizer isso? Será que ele vai me dizer aquilo? O que ele gostou? O que ele não gostou? O que está acontecendo? Novelas mexicanas. A nossa mente começa a produzir uma série de novelas mexicanas. E isso faz com que a gente não consiga perceber a real realidade. Lembra que eu falei daí que a gente está vibrando? Então, se tu tá criando novela mexicana na tua cabeça, tu tá emanando o quê? Medo. Provavelmente a resposta do teu chefe não vai ser a que tu gostaria. Por quê? Porque tu tá vibrando em 100 de biofótons de luz, tá? Isso eu tô falando pela tabela vibracional do Dr. David Hawkins. Deixa eu até pegar aqui para mostrar para vocês, tá? Existe uma tabela que o Dr. David Hawkins, que é um neurocientista, mediu aqui quanto de biofótons de luz que nós produzimos quando nós estamos com cada uma das emoções, tá? Já vou responder aqui o Henrique, que colocou aqui as dores. Boa, Henrique, obrigada. Então, quando a gente tá vibrando no medo, eu mandei o WhatsApp pro meu chefe, ele não me respondeu, eu fiquei com medo da resposta dele. Eu tô vibrando no 100, tá? O que eu vou estar produzindo? Ansiedade. E provavelmente a resposta dele não vai ser a que eu gostaria. Porque eu fiquei emanando esse medo muito tempo. E eu falei, é lei universal. Gente, a gente tem que entender que a lei da gratidão, a lei da vibração, eu falei da Kelly aqui agora, confundi. Mas a lei da gratidão também é bem importante,
tá? Também é uma lei universal bem importante. Mas a lei da vibração, que é o que eu estou vibrando, eu vou receber. Isso é tão certo quanto a lei da gravidade. E outra, tem como eu dizer assim, ó, ah, não, eu não quero que a lei da gravidade funcione na minha vida. Tem. A gente tem essa escolha? Não existe. Assim como a gente não tem escolha que as leis universais, que é a lei da correspondência, a lei do ritmo, a lei da vibração, funcione. Porque vai funcionar. Então, o que nós precisamos aprender? Justamente é isso que eu ensino nas mentorias, tá? E ó, já vou convidar vocês que ainda não me seguem, que vão aqui no meu link da bio do Instagram, entra no meu grupo, na minha comunidade VIP gratuita, tá? Que lá na semana que vem eu vou estar trazendo aí uma grande novidade, certo? Vai ter aí desafios gratuitos também para a ansiedade. Então, já me segue e já entra no meu grupo VIP, tá? Porque lá vocês vão receber isso. Eu vou contar melhor a partir da semana que vem, tá? Mas o que eu quero trazer? Que quando a gente usa essa lei da vibração a nosso favor, não tem mais ansiedade. Por quê? Porque se eu sei que eu tô recebendo qualquer problema, significa que eu tô emanando medo, tristeza, raiva, apatia, como tá aqui na tabela, tá? E outra coisa, o Henrique aqui no Insight Timer trouxe, gratidão, Henrique, o que ele tem de dor no corpo físico, que é o que eu falava, tá? Olha só, ele botou joelho esquerdo, dor na lombar e tendinite do lado direito, certo? Várias coisas pode ser aqui. Mas o que eu já te digo em relação a isto? Dor na lombar, gente, conflito de território, tá? Provavelmente o Henrique tem aí alguém, alguma coisa mexendo aí com o território dele, certo? E quando eu tô falando do território, pode ser a nossa casa, pode ser o nosso espaço, pode ser, enfim, o que for que de alguma maneira me deixa num conflito de território. Só a gente perceber isso, tu já começa a ver, opa, é verdade. Sabe o que acontece muito no conflito de território? Às vezes, vamos supor, se tu mora numa casa e que a sogra mora junto, com certeza tu já tem aí um conflito de território, né? Enfim, tem algumas questões que te dão um conflito de território. Ah, eu sinto que meu pai e minha mãe gostam mais do meu irmão do que de mim, por exemplo, causa conflito de território. Pode ser uma série de questões, tá? Mas dor na lombar normalmente está associado a conflito de território, certo? Tendinite é uma inflamação. Inflamações do lado direito, provavelmente relacionada com o teu masculino, tá? Inflamação tem a ver com conflitos de separação. Eu me sinto separado. Aqui pode ser do meu pai, do meu chefe, do meu irmão, porque como é o lado masculino, tá? Coloca aqui, Henrique, se tá fazendo sentido isso que a gente está trazendo. E gratidão pela partilha. Se alguém aqui no... Ai, eu não tô conseguindo acompanhar aqui os comentários. Mas se alguém aqui quiser colocar aqui algum tipo de dor no corpo físico, vai me dizendo, tá? Eu não tô... Agora que eu tô conseguindo subir aqui, gente. Gratidão, gratidão, gratidão por essas partilhas, tá? Então, o que eu quero trazer? Será que a ansiedade está tomando conta de mim? Tem dor no corpo? Já sabe que tem algo aí que não tá legal, tá? Tem dor no corpo físico? Certamente tu está vibrando em algum nível de ansiedade. Porque a dor no corpo físico, ela está relacionada, como eu falei, os outros corpos sutis já adoeceram antes, certo? E aí, o que a gente precisa fazer, gente? Vamos lá. Uma das piores crenças que a gente tem e que a gente tem que trocar é essa, de que eu não tenho controle sobre o que eu penso.
E repito, tu não tem controle sobre os pensamentos que chegam, mas tu tem controle sobre os pensamentos que vêm, que vão ficar na minha cabeça. Por quê? Porque a técnica é interromper o padrão, tá? Interromper o padrão daquele pensamento, colocar uma nova informação e assim eu vou ter um novo sentimento, uma nova emoção e vou vibrar diferente e automaticamente receber diferente, tá? Vamos ver aqui. O Henrique respondeu. Perguntei se fazia sentido. Está sim. Moro sozinho, mas minha mãe vem todo dia. Ó, tá vendo? Conflito de território. Minha mãe vem todo dia na minha casa. E eu não queria, tá? E meu pai saiu quando eu tinha 2 anos de idade. Tá aí. Resolve essas duas questões, Henrique, que não vai doer mais lombar, não vai ter mais tendinite, nada disso, tá? E o joelho esquerdo que vira para dentro, tá? O joelho esquerdo tem a ver, o joelho tem a ver com sustentação, tá? Tua mãe esquerda do teu lado feminino, né? A questão da energia feminina. Vira para dentro. Tu acabou de dizer que todos os dias a tua mãe vai na tua casa. Tá aí também, tá? Gente, vocês estão percebendo como dá pra... Gente, aí assim, ó, eu vou ficar tomando corticoide, eu vou ficar fazendo uma série... Eu tomei corticoide por 5 anos. Se vocês entrarem lá na página do meu livro, vocês vão ver uma foto que eu tinha cara de bolacha Maria, como eu digo, tá? Porque eu era completamente inchada, porque uma época, tá? Uma época eu tava naquela questão de amenizar os sintomas da doença de Crohn. E aí a minha médica me disse, tu vai ter que tomar corticoide. Só que não foi um curto período de tempo como deveria ser para o corticoide. Eu tomei 5 anos direto, tá? Obviamente foi um diagnóstico errado, mas eu fiz isso e tomei 5 anos direto de corticoide. O que aconteceu? Eu tinha vários efeitos colaterais, era completamente inchada e não adiantava. Quer dizer, diminuía as crises que eu tinha que ir para o hospital, tá? Mas não solucionou o problema. Era um paliativo para o sintoma. Olha isto, tá? Isso que o Henrique está dizendo, ou vocês, desculpa, eu não consegui acompanhar aqui as dores que vocês colocaram. O que que significa? Você trata sintoma. E aí a ansiedade vai continuar. Por quê? Porque tu tratou a dor no joelho, tu tratou a dor na lombar, algumas pessoas aqui falaram do quadril, tá? Tu tratou a dor física. Mas e a causa? Só vai acontecer realmente uma cura, e eu trabalho muito com autocura, não só na minha, como das minhas mentoradas e todas as pessoas que eu atendo. Por quê? Justamente porque assim a gente pode curar. Eu tenho que trabalhar o que, gente? No caso aqui do Henrique, esta perda do pai, né? Esse conflito de separação com 2 anos de idade, que emocionalmente ainda tem dor. Ah, Lu, mas como é que eu vou dizer para minha mãe não vir todos os dias na minha casa, né? Vamos fazer acordos. O relacionamento com as pessoas, gente. Olha, eu pegar o exemplo aqui, gratidão, Henrique, mais uma vez. A gente pensa que os nossos relacionamentos, eles são muito complexos. Só que não. Não. Quando a gente se conhece, quando a gente sabe o que é importante para nós, quando a gente sabe comunicar o que é importante para nós e para o outro, os relacionamentos, a comunicação é extremamente eficaz e eficiente. O problema é o quê? Que a maior parte das pessoas não quer falar, não quer tocar no assunto. Isso tá me incomodando. Gente, se você soubesse quantas pessoas eu atendo que chega assim, ai, eu tô assim com meu marido ou com a minha mãe, mas eu falo para ela, ela não entende. Falo para ele, ele não entende. Por que que não entende? Qual a energia que tu tá passando nessa comunicação?
que eu tô certa e tu tá errado. Já começa aí uma energia mal, percebe? Então, gente, aqui que é o ponto fundamental. Eu tenho que mudar a minha energia para ter uma comunicação na hora que eu vou realmente expressar de outra maneira. Só que a gente tem que entender o quê? Todo esse processo do pensamento e da energia, tá? Eu gosto muito que ela vem e sinto muita solidão. Então, Henrique, talvez o que tem a trabalhar? A solidão. A solidão, tá? E de certa forma, mostrar, delimitar qual é o teu espaço. Ela talvez te tratar mesmo como um adulto que tu quer ser tratado, porque tu tem a companhia. Talvez o que tu esteja sentindo é carência, tá? E por isso, na solidão. Gente, aproveitando a solidão que ele colocou aqui, tá? Ainda tem a ver com a ansiedade tomando conta de nós. Muitas vezes a ansiedade, ela tá relacionada com sentimentos básicos que nós temos. Eu vou falar 3 sentimentos básicos e que a gente precisa saber lidar e administrar, que é o sentimento de rejeição. Mesmo que eu tenha tido pai e mãe que me amaram, que fizeram tudo por mim, que me deram educação, tudo, em algum nível de crença, nós temos sentimento de rejeição, tá? Outro sentimento muito frequente que nós temos, sentimento de abandono, certo? Ó, o Henrique falou aqui solidão. Provavelmente o que ele tem? Sentimento também de abandono, tá? Todos nós, em algum nível de crença, temos. Por quê? Porque a minha amiguinha não brincou comigo lá quando era da escola, ela brincou com a outra. Pronto. Para uma criança, naquele momento, já é o suficiente para ela se sentir abandonada. Ela entende como abandono, tá? E o terceiro sentimento que a gente tem que estar muito atento. Todos nós, desde muito pequenos, queremos o quê? Ser amados. E por isso que a gente deixa de ser nós mesmos depois. O que significa deixar de ser nós mesmos depois? Desde muito pequenos, a gente ficou preocupado com o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. E aí, a gente, para ser amado, a gente começa a se moldar. Então, no grupo da escola, eu sou assim, eu ajo assim. Mas lá na minha casa, eu tenho que agir de outra forma. Porque as pessoas me tratam diferente. E assim, a gente foi perdendo a nossa autenticidade. E aí, a gente chega na fase adulta, e quem é que eu sou mesmo? Eu não sei mais quem eu sou. Porque a gente representou vários papéis. E é aqui que a gente tem que perceber, tá? Então, a ansiedade básica mesmo, ela vem da falta desses 3 sentimentos. De eu não me sentir amada, de eu me sentir abandonada e de eu me sentir rejeitada. Que ela vai ali para outros. Eu estou me sentindo sozinha, carente, enfim, tá? E aí a gente projeta isso nos outros. Como se os outros tivessem que nos dar. E aí, automaticamente, o que acontece? Eu me sinto dependente emocional. Muito cuidado. Cada vez que você coloca no outro a sua felicidade, o seu resgate da solidão, o seu resgate da carência, a segurança que você quer, automaticamente você se torna dependente emocional, tá? Mas na prática, como resolver isso? Eu entendo conscientemente, mas não controlo as sensações e sintomas do corpo mesmo entendendo isso. Perfeita pergunta, gratidão, Viviane, tá? Gente, é aqui que entra. Eu não vou conseguir dizer o como tudo, tá? Mas existem técnicas de controle mental, que é o que eu ensino nas minhas mentorias, tá? Que você vai. Olha só o que a Vivi trouxe aqui. Eu tomo consciência. Qual é o próximo passo? Ressignificar. E qual é o próximo passo? Tem 3 passos. O primeiro é tomar consciência. O segundo é ressignificar. E o terceiro é me reposicionar. Quer dizer, ter um novo comportamento. É como eu falei agora há pouco para o Henrique aqui.
tá? Então, esses são os 3 passos. A Vivi está dizendo o quê? Que ela já está no primeiro, eu já tomei consciência. Como vem essa ressignificação? Eu trabalho normalmente, tá? Com as técnicas, eu vou começar a praticar técnicas. Por exemplo, eu vou interromper esse pensamento repetitivo, eu vou colocar uma outra informação, eu vou fazer a caixa de lixo mental, que é uma outra técnica, eu vou trazer, tá? Exatamente o que eu quero, focar naquilo que eu quero, focar a minha mente o tempo inteiro naquilo que eu quero. Até porque nós sabemos que nós somos grandes co-criadores. Se tu tá co-criando uma realidade que tu não quer, é porque tu tá focando mais naquilo que tu não quer, tá? Isso também é lei. Onde tu coloca a tua atenção, cresce. Então, precisa dessa ressignificação. E eu também faço as ressignificações nas minhas sessões junto com a equipe multidimensional. Lembra que eu falei no início? Eu trabalho junto com a espiritualidade, que é importante para ressignificar o inconsciente, tá? E depois eu vou praticando as técnicas e o que eu vou ter que me reposicionar? Significa um novo comportamento. Não dá para eu continuar tomando Novalgina, paracetamol, o que for, para o sintoma do corpo físico e não ter um novo comportamento com as pessoas, em relação a dinheiro, a trabalho, a tempo, tá? Porque tudo isso eu preciso de um novo reposicionamento. Me diz aqui se respondi, Vivi. Claro que tem aí todo um trabalho das técnicas, principalmente, tá? Que é o que eu ensino na mentoria. E olha, eu vou fazer depois uma semana de desafio. Na verdade, não é uma semana, são 5 dias de desafio. E vou fazer esse convite novamente para vocês. Me segue no Instagram, aqui no Insight Timer também, tá? Tá lá no meu link da bio, certo? Entra no meu grupo VIP, que lá eu vou falar depois que eu vou fazer um desafio de 5 dias contra a ansiedade. Lá eu já vou trazer algumas práticas, porque, gente, eu vou ser bem sincera, e até eu recebo todo santo dia depoimentos maravilhosos que me dizem isso. Lu, a teoria eu sei, como a Vivi colocou aqui agora. Na teoria a gente sabe isso, a gente até entende isso. E agora na prática? Por isso que tem que ter ferramenta prática. Eu acredito nisso, gente. Não existe. A teoria ela é linda, mas funciona sozinha não. Se não tiver prática, eu sou a prova viva de que se eu não praticar, eu não interromper os meus pensamentos, a minha doença de Crohn vai ficar ativa de novo. Certo? Então, é todo santo dia, como eu digo, né? Orar e vigiar, tá? Mas eu vou interromper, eu vou colocar uma nova informação, eu vou emanar isto e eu vou receber. E aí a gente aprende a usar essa lei da vibração a nosso favor. Porque vocês estão co-criando o tempo todo, gente. Mas quem está criando dor, problema, falta de dinheiro, é isso que você está emanando. Ok? Gente, então, antes de nós terminar, eu vou pedir 3 minutos, nem vai ser 5, 3 minutos, pra gente colocar aqui alguns downloads, pode ser? Vive, principalmente, tá? Agora tu vai sentir alguns downloads que o criador, criadora de tudo que tudo pode, independente do que você acredita, tá? Eu falo de espiritualidade sem religião, certo? Para deixar bem claro. Essa força superior que a gente sabe que existe, que está acima de nós humanos, tá? Essa força tem poder de que num estalar de dedos ela nos reprograme o nosso inconsciente. E se ainda a gente não entendeu o nosso inconsciente, tá? Porque tá no inconsciente, não veio para a consciência, isso quem vai reprogramar é a equipe multidimensional, tá? Estou sem tomar medicação há mais de 1 ano, mas sempre consigo me trabalhar quando percebo que algo está mexendo com o meu emocional. Mas ontem não consegui. Uma pessoa me provocou e eu tive reações que me... É aí que tá. Tem que ser constante o orar e o vigiar, tá? Porque senão vai ter uma situação, uma pessoa, alguma coisa que vai te tirar do sério.
E aí, tu não tá sabendo gerenciar as emoções ainda. Uns 10 tapas na minha cara hoje. Gosto assim, gratidão. Obrigada, Henrique. Sabe que, gente, eu costumo dizer para as minhas mentoradas que os tapas na cara é pra gente acordar e ter a consciência. E eu tô falando isso porque eu já tomei muito tapa na cara. E todo santo dia. E aí, se chega uma situação que eu não tô esperando, ou que tira a gente do sério, como a Valdênia colocou aqui, o que tem isso? Opa! Não é o outro que me provocou, a Valdênia. É o quê? O que eu tô vibrando para aquele outro me fazer isso? Tá, beleza. Ele tá. Não vou dizer se está certo ou errado, porque daí eu já entro pro ego. Mas se eu tive esta cocriação, o que eu tenho que fazer? Mudar aqui dentro, que eu tô vibrando. Porque eu não quero ficar atraindo pessoas assim. Eu quero atrair pessoas que estejam em ressonância com a minha energia, certo? E eu tô muito grata, porque todo mundo que tá aqui agora, de certa forma, a gente tá ressoando na mesma frequência, tá? E gratidão, Kelly, por também estar aqui comigo, tá? E eu contigo. E com certeza a gente sempre tá muito juntas, mesmo quando a gente não tá conversando, tá bom? Gente, vamos então fazer uma breve meditação para a gente receber esses downloads aqui da equipe multidimensional que tá comigo, que tá com você, que tá dentro aqui, ó. Centelha divina, cada um tem essa galera, como eu digo, aqui dentro, tá? E é aqui que a gente tem que se conectar, sempre, tá bom? Então, quem puder, quem não estiver dirigindo, fazendo alguma coisa assim, pode sentar, fechar os olhos para a gente fazer esse momento. Quem não puder, depois eu vou deixar salvo aqui no meu Instagram, no IGTV, vou subir para o YouTube. Aqui no Insight Timer ainda não fica salvo, tá? Mas vem já lá para o meu grupo VIP, que é gratuito, certo? Que inclusive hoje é dia de áudio, de reflexão sobre o tempo, tá bem legal esse áudio. Talvez faça aí mais sentido ainda, tá bom? Então, já entra lá, vai lá no link da bio, só entra no grupo, tá bom? Semana que vem tem surpresa aí desse desafio da ansiedade. Bora? Vamos lá. Ficará gravado, vale muito ouvir novamente. Dulce, vai ficar aqui no meu IGTV e vai para o meu canal do YouTube. Lu ativamente lá no YouTube. Tem inúmeras lives, inclusive algumas eu fiz com a Kelly, foram ótimas, tá? Tem muito conteúdo lá salvo e até que eu explico com mais profundidade essa questão do cérebro, certo? Então, olha lá no YouTube também, tá? E compartilha depois muito, por favor, porque essa informação, gente, esses tapa na cara, como diz o Henrique, tem que chegar para todo mundo. Todo mundo tem que se lembrar disso, tá? No Insight Timer, Henrique, eu acho que não, tá? Mas vai lá no Instagram, Lu Ativamente. Tudo junto, tá? E aí você me acha e daí vai no link da bio que tem tudo isso que eu tô falando, ok? Então tá. Quem puder, fecha os olhos, senta confortável. Começa a respirar lento e profundo. Vai conectando com o seu coração. Imagina que tem uma luz branca dourada no seu peito. E ela agora te liga como um tubo de luz lá no centro da Terra e lá no alto, na 12ª dimensão. Respira. E sinta que você está conectado com a Terra e com o céu, fazendo parte dessa centelha divina que todos nós somos, fazendo parte junto com o todo e todos agora. Respira lento e profundo. Eu peço agora para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que retire de cada um de nós, do nosso corpo mental, do nosso corpo emocional, do nosso corpo espiritual e do nosso corpo físico, todas as memórias, traumas e bloqueios que nos geraram medo, que ainda possam estar fazendo nós reagir, atacando ou fugindo, sem consciência. Que tudo isso agora seja cancelado, descriado, deletado
e é enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo. Sinta toda essa densidade, esse peso, como se estivesse saindo pelo topo da sua cabeça, fosse lá para o alto, para a luz do Criador, de tudo que é, que tudo resolve. Está feito? Está feito, está feito. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada um de nós, nas nossas células, no nosso DNA, em todos os nossos níveis de crença, a definição mais elevada de segurança e tranquilidade. Que é possível, seguro e permitido nós nos sentirmos seguros e tranquilos, sem medo, sem limitação, sem ansiedade, da melhor e mais elevada maneira e para o bem maior. Respira lento e profundo e sinta agora que uma luz verde dos médicos de cura do raio verde está entrando pelo topo da sua cabeça, passando por todos os seus chakras, trazendo esta nova configuração. Imagine todo o seu corpo vibrando nessa luz verde, que vai continuar reverberando e trazendo as curas necessárias. Está feito, está feito, está feito. Respira lento e profundo, conecta com a luz do seu coração, essa luz branca dourada. Ela desce pernas e pés, te conecta com o centro da Mãe Terra. E quando quiser, vai respirando, voltando, abrindo os seus olhos. E vão me dizendo aqui se vocês estão se sentindo bem. Gente, olha, 3 minutinhos, uma breve meditação. Certamente vocês já estão muito melhor do que estavam. Muito bem. Tá vendo? Isso é uma das técnicas que a gente pode fazer durante o nosso dia. Mesmo que alguém nos provocou, enfim, olha como a gente pode voltar para o nosso estado emocional de energia elevada com pouca coisa, tá? Basta a gente estar, o orar e vigiar, certo? E para isso a gente tem técnica também, tá bom? Gente, muita gratidão, tá? Eu faço sempre quartas-feiras a live aqui no meu Instagram, no Insight Timer. Quintas-feiras eu também faço uma live às 9 da manhã Brasil, tá? Meio-dia agora que mudou o horário de Portugal, certo? E é um prazer ter vocês. Venham lá pro grupo, tá? Que vai ter novidades aí, lá vocês vão saber em primeira mão, tá bom? Gratidão, muita gratidão. Gratidão, Kelly, querida. Obrigada por a gente ter se conectado aqui, certo? E a todos vocês que estão aqui, tá bom? Beijo no coração. Gratidão, gente. Muito obrigada.